Salve, salve galera, salve, salve man, seja muito bem-vindo a essa série de lives exclusivas para homem. E já que você chegou até aqui, comece a enviar aqui embaixo o convite para todo mundo que você acha que merece estar aqui com a gente hoje, falando coisas sobre o universo masculino, um papo de homem para homem. E daqui a pouquinho já vai estar entrando aqui o nosso convidado especial, um cara fantástico que hoje talvez seja considerado o maior especialista em comunicação do norte do país. E a gente vai ter uma conversa muito descontraída e vamos falar sobre temas do universo masculino, alguns polêmicos, outros nem tanto, mas com certeza algo que não é falado com frequência e que mostram um outro lado desse universo. Então assim, já está aqui o nosso convidado, eu vou chamá-lo aqui. Só um minuto, onde é que eu convido? Que eu já me esqueci. Como é que eu faço o convite aqui? Vamos chegando, pessoal. Enquanto o nosso convidado não vem. Olha só, hoje é o primeiro dia dessas lives exclusivas para homens. E qual que é o propósito dessas lives? Primeiro, é manter um sigilo, só quem está aqui dentro vai saber do que a gente vai falar, ok? E nós teremos aí toda terça e toda quinta-feira, às 20 horas em ponto, eu chamo vocês, eu convido vocês, eu convoco os homens do Brasil e do mundo para estar aqui presente. Agora deixa eu só me dar um minutinho, porque eu preciso convidar aqui o homem do Solte Sua Voz Sem Medo, que é Nicandro Campos, e eu não estou conseguindo mandar o cara aqui convidar. Nicandro, me chama aí por favor, que eu não estou conseguindo te convidar, ok? Convidar Nicandro Campos, convidar, cadê você? Olha, eu não estou conseguindo. Então, Nicandro, entra aí enquanto eu vou conversando com essa galera, toda a galera que está entrando aí, Cássio, Wilson, Marcos, Williams, uma galera fera, Claudião e mais um monte de gente que eu não consigo acompanhar aqui porque tem bastante gente aqui, Renan, Guilherme, a galera. Bora, o meu querido amigo Nicandro. Se você não entrar, eu mesmo vou falar o teu tema aqui. Vou falar com essa galera toda aqui e você vai ficar chupando o dedo e vai... Aí, não tá aparecendo, Nicandro? Pô, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, Nicandro. Que agora foi. Vê aí, me dá um alô e entra aqui e sauda essa galera especial. Tá entrando aí, meu amigo. Tá me boicotando, bicho? Cara, na verdade, eu ia te pregar uma peça, ia falar sozinho aqui. Mas, já que não teve jeito, então... Nicandro, cara, seja muito bem-vindo a essa live. Essa live é tua, cara. Você é meu convidado. E assim, hoje é a primeira de uma série de lives que nós vamos falar exclusivo para homens, assuntos de interesse do universo masculino, nada do clichê do que a galera está acostumada. Hoje a gente vai começar assim dando um melzinho na chupeta dessa galera aí. Então eu vou pedir, Nicanto, que você chegando aí, que você dê a saudação aos nossos colegas que estão online aqui, ansiosos pelo seu conteúdo. Bora lá. Fala, galera que tá assistindo aqui, seguindo esse cara que eu admiro também, que é o Silvio Calci Brothers. Ó, é muito legal você falar pra mim que esse negócio é meu, sem filtro. E a gente não vai seguir os padrões, só que é o seguinte, velho, quais são os padrões pra gente... Porque é o seguinte, pra você poder quebrar as regras, primeiro você tem que conhecer as regras, certo? Quais são as regras que a gente vai quebrar nesse negócio aqui? Cara, primeiro, vamos parar com esse clichê, tá? De papo de homem é o de sempre. Bebida, mulher e futebol. E agora política. Aqui nós vamos falar de assunto de interesse dos homens de verdade, não o homem clichê, aquele estereotipado. Nós vamos falar para os homens de verdade que hoje têm a coragem de estar aqui presente para escutar. E aí, Nicandro, é o seguinte.
Você quer, eu já disse para a galera, já assinei embaixo do seu nome que você é hoje a maior autoridade, o maior especialista em comunicação do norte do Brasil. Então eu queria que você Porque, fizesse rapidamente aí uma exposição aí de você para a gente entrar nessa conversa legal aqui. Fala aí um pouquinho de você. Se você não falar, eu falo, mas fala aí, se apresenta. por que eu sou o norte? Ah, Ó, desculpa, do Brasil. É do Bra- porque assim, quando vai entrar no ramo de comunicação, daí eu vou colocar você assim em número 2, porque eu vou considerar o Rodrigo Cardoso aí, o DBS. quem é Que Rodrigo é Cardoso? nosso Ó, mentor. cara, é o seguinte. Quem é Rodrigo Cardoso? Ai, que dor no coração. Cara, o Nicandro é um cara que descobriu, graças a Deus, o que eu gosto. Eu descobri o que eu gosto de fazer, descobri que a gente tem que aproveitar, a gente tem que traçar metas. Sim, é importante ter metas na vida, sabe? É importante saber aonde a gente quer chegar. É importante a gente saber o que nos move, quais são os nossos valores, mas principalmente é importante você se divertir durante a caminhada, porque eu acho que é isso que Show de importa. bola. Porque Show tem de gente bola. que Concordo plenamente. essa história de vou traçar metas, tal, 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 e aí só para exemplificar, que uma meta seja comprar uma casa dos sonhos. Aí o cara passa 5 anos trabalhando para comprar a casa dos sonhos ou o carro, e durante esse caminho o cara se sacrifica em prol de uma meta. Sacrifica o cara, sacrifica a família, sacrifica os filhos, sacrifica diversões, finais de semana, a porra toda. Passa 5 anos se sacrificando. Para quando chegar lá e falar assim, que beleza, agora eu tenho a minha meta, eu tenho a minha casa. E aí ele descobre que às vezes não era tão legal assim. Que a expectativa de conseguir o objetivo foi mais legal do que o objetivo em si. E aí o que acontece? O Com certeza. arrependimento bate. Então eu aprendi que eu adoro fazer isso aqui, adoro bater esse papo aqui, adoro palestrar, adoro ensinar as pessoas, descobrir que isso me move e eu fico muito feliz na hora que eu consigo fazer isso. Então, só para exemplificar, tem gente que me pergunta assim, e aí, já ficou milionário fazendo palestra? Tirando sarro, sabe? Mas no fundo, a pessoa quer perguntar também assim se já valeu a pena, se eu já consegui atingir os meus objetivos fazendo palestra, por exemplo. Só que ela não entende que eu não preciso, não tem objetivo para atingir fazendo palestra. Fazer palestra já é o meu objetivo. Então, cada vez que eu subo num palco, para mim já bastou, velho. Já tô feliz e já tá tranquilo. Eu não preciso virar o maior palestrante do Brasil para poder falar assim: "Ah, sim, agora ele conseguiu". Não. Quando eu tô aqui no meu escritório, meu computador tá aqui e tal, quando eu tô aqui preparando, estudando, lendo, treinando, para mim já é. Ou seja, o caminho já Tá está sendo certo. percorrido com muito prazer, entendeu? Então acho que isso é o Falou mais tudo, importante. cara. Falou tudo. É assim, ó, eu Então sou tá, era isso que eu tinha para muito falar. Obrigado. eu sou muito adepto dessa filosofia, cara. Porque assim, ó, eu venho das artes marciais. E aí tem muita gente que entra na arte marcial e às vezes o cara fala assim: "Ah, que graduação que você é?" Fala: "Eu sou faixa preta". E aí é muito comum as pessoas falarem: "Ah, então você já terminou". E na verdade, na faixa preta eu começo. Porque quando você falou das regras, é justamente aquilo. Eu primeiro tenho que aprendê-las, depois eu tenho que dominá-las para só então transcendê-las. Né? E aí que entra. Agora é o seguinte: você pensa bem, se eu tiver 10 anos de treinando sofrimento e chego na preta, ela é só uma faixa. Então eu tenho que me divertir com cada conquista, né? É a faixa branca para amarela, para vermelha, para laranja, para verde, até chegar na preta. E a preta Claro, continua a jornada. Isso é claro. muito legal. Agora, o Nicandro, é o seguinte: a gente tem os tempos aqui no Instagram de uma horinha sagrada e eu não quero desperdiçar uma gotinha do seu conhecimento, tá? Então é o seguinte, cara, olha só, você ensina, você brilha nos palcos aí, você ensina pra galera, você tem uma porrada de alunos, já formou um monte de gente, ensina sobre comunicação. Legal. A minha proposta nessas lives é falar sobre a vulnerabilidade do universo masculino. Então eu te pergunto o seguinte: olha, o homem, a gente sabe, eu vou começar a introduzir aqui, depois você
Arrebenta aí. A gente sabe que homem e mulher, eles pensam diferente, agem diferente, né? E se duvidar até respiram diferente. A mulher é muito mais conectada com o lado direito do cérebro, numa questão mais de emoção, sensibilidade, intuição e criatividade. E o homem, isso, né, claro, não é a regra absoluta, mas o homem mais conectado com o lado esquerdo do cérebro, falando da razão, da lógica, mais coerente e mais com as coisas visíveis, tangíveis e palpáveis. Então, assim, o que vai acontecer? A mulher sempre vai ter uma linguagem um pouco mais subjetiva, figurada, indireta, e o homem, em regra, mais objetivo, concreto e direto. E acaba dando uma confusão, porque o homem, aquele estereotipado, aquele que manda, que dá a palavra final, aquele que decide, ele acaba se frustrando, porque vai ter um conflito na comunicação. Né? Porque assim, ó, surge um problema, o que o homem faz? O homem se retira e pensa. E a mulher tem uma necessidade mais de falar. E aí, às vezes isso dá um conflito. Então, assim, puxando um gancho do que você ensina para o cara brilhar no palco, existe uma regra de comunicação que é universal, que ela pode ser usada para qualquer área. Então, o que eu quero saber é o seguinte: tudo que nós vivemos é relacionamento. Tudo que nós vivemos é relacionamento. Relacionamento não é só homem e mulher, casamento, namoro, etc. É um relacionamento com filho, é um relacionamento relacionamento no emprego, relacionamento num curso. Tudo que a gente faz, quando eu vou comprar um pão, eu tenho um relacionamento direto com o caixa, com o padeiro, né? E tudo é comunicação. Então, assim, o que você me diz uma regra essencial para evitar que o homem se frustre na comunicação? Que ele não seja o homem tosco, né? Aquele estereotipado do que eu faço, eu aconteço, eu mando, e não gere dor para ele, para as pessoas que convivem com ele, para a sua equipe e para todos que estão à sua volta. O que você me diz aí dessa sacada? Dá uma sacada genial para essa galera aí. Cara, não tem como o homem não ser tosco. Faz parte da massa. Faz parte de nós, esse negócio aí. É a nossa educação, né? Eu acho Cara, que é a educação mas do só homem. que é o seguinte, Silvio. O que a gente ensina, como você falou, né? Eu ensino pessoas a agirem em cima do palco, mas eu não ensino só palestrar, eu ensino comunicação. Certo. E isso que eu vou falar vale para palco, vale para vídeo, vale para relacionamentos, para você, enfim, passar a sua mensagem por telefone, a hora que você estiver escrevendo um e-mail. São algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, você precisa saber qual que é o seu objetivo ao começar a começar uma comunicação, seja ela qual for. Você está falando bastante de relacionamentos. Então, assim, em cada relacionamento, se você for conversar com a sua mulher ou com o seu marido, se você for conversar com o seu filho, com o teu chefe, com os seus subordinados, porque muitas vezes você tem que saber qual que é o objetivo, o que você quer com aquela conversa. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente vai para uma conversa e a gente não pensa, a gente pensa assim, eu sei tudo o que eu vou falar. Eu vou chegar lá e vou detonar. Eu estou cheio de argumentos. Estudei a respeito do assunto e vou argumentar muito bem. E às vezes a gente até pensa assim, vou acabar com a outra pessoa. Os meus argumentos vão ser muito superiores aos da outra pessoa. E no final das contas, então, qual que é o teu objetivo? É acabar com a outra pessoa? É vencer um argumento? É vencer uma discussão? Porque se você já começa desse jeito, provavelmente a outra pessoa também vai estar desse jeito. Aí o que vai acontecer no relacionamento? Seja lá qual for o relacionamento. Uma pessoa vai entrar, e é o que a gente mais vê. Uma pessoa entra numa discussão querendo sobrepor sobre a outra a sua própria vontade, o seu ponto de vista. A outra, por sua vez, tem a mesma vontade. Então, ficam duas pessoas defendendo seus pontos de vista. Enquanto uma está falando, a outra não está ouvindo. A outra está fazendo o quê? Está pensando em o que vai falar em seguida para poder detonar a outra. Aí, a primeira não ouve, a segunda não ouve o que a primeira está falando. Por sua vez, a hora que essa segunda consegue interromper, ela interrompe e começa a falar. A outra já fica puta porque foi interrompida e começa a pensar no próximo argumento. Qual que é o resultado final?
o resultado final é que cada uma das duas sai da conversa mais convicto ainda da sua opinião original. Nenhuma das duas ouviu, ou seja, ninguém conseguiu acrescentar e nem se acrescentar de uma opinião a mais. E aí, normalmente, isso acontece por quê? Porque justamente por causa do objetivo. O objetivo da conversa não foi o bem comum, não foi melhorar o mundo, não foi melhorar a relação, que seja, não foi em prol da empresa, foi o quê? Foi uma conversa egóica. O objetivo principal era eu satisfazer meu ego. Deixar bem claro que eu sou foda, eu sou melhor do que o outro. E aí acontece que, no final das contas, ninguém ganha. Então, por exemplo, como eu falei, primeiro tem que saber qual que é o objetivo. Quando você for para uma conversa, para uma negociação, seja qual for, cara, deixa o ego de lado e pensa assim, o que pode acontecer nessa conversa que vai ser bom para os dois? Ou viajando um pouquinho, que vai ser bom para o mundo. Como é que a gente vai poder melhorar o mundo? Então, se você vai conversar com o teu filho, ou com a sua mulher, cara, eu vou ter uma conversa com uma mulher. Qual que é o resultado final dessa conversa? Porque se for para ir para a conversa só para deixar claro que eu tenho razão, mesmo que eu consiga ganhar a discussão, os dois vão perder. Uhum. Porque nada vai ser construído em prol do casal, digamos assim. Então, e aí entra a história da conversa. Então, assim, primeiro, saiba muito bem o que você quer, qual é o seu objetivo. E como eu falei, né? Isso serve para uma palestra, serve para um relacionamento, para uma conversa, para um e-mail. Então, você tem que saber onde você quer chegar. A segunda coisa mais importante, uma das coisas mais importantes também, é você se colocar no lugar do outro. E aí é foda. Isso vale para tudo, é regra da vida, é regra de ouro. Então, assim, mas o que isso tem a ver com comunicação, com fazer a palestra? Cara, você tem que se colocar no lugar do outro para entender quais são as necessidades do outro, para ver o que você pode oferecer para poder ajudar, trazer o outro para o seu lado, a história da empatia. Porque eu falo assim, o cara vai fazer uma palestra sobre educação financeira. Educação infantil, por exemplo. Aí, porque eu tô falando isso porque tem gente no meu curso que fala assim, Nicano, mas o negócio não é eu conhecer o meu assunto pronto. Por exemplo, eu vou falar de educação infantil. Seja qual for o público, a minha palestra vai ser a mesma. As pessoas perguntam. Aí eu dou a seguinte explicação. Eu falo, olha, é o seguinte, vou falar sobre educação infantil. Uma coisa é falar sobre educação infantil para professores. Uma plateia de professores, eu vou falar sobre educação infantil. Outra coisa, imagina se a plateia for de diretoras de escola. É outra coisa. Aí eu fiquei bem famoso e fui chamado para um Congresso Nacional dos Secretários de Educação Municipal de todo o Brasil. A palestra sobre educação infantil é outra coisa, é outro foco. Eu vou falar sobre educação infantil para os pais dos alunos. É outra coisa. E se eu for falar com as crianças, é outra completamente diferente. Ou seja, o mesmo assunto, dependendo de com quem eu vou conversar, são palestras, conversas, comunicação completamente diferente. E muita gente não entende isso. Muita gente está convicta dos seus ideais, das suas ideias, das suas neuras, e elas vomitam aquilo, seja lá para quem for. E seja lá em que situação for. Então, se você não parar um pouquinho para pensar aonde você quer chegar, com quem que você quer conversar, quais são as necessidades dessa pessoa, dificilmente você vai conseguir entrar no universo dela e dessa forma trazer ela para o seu universo. Você falou que era papo de macho e tal, grosso, né? Mas tá muito aviadado esse negócio. Mas, infelizmente, então tá, não, mas espera aí, ó, deixa eu pegar esse gancho. Então é o seguinte, já que falar de sentimento aí, eu ia exatamente falar disso. É assim, até por uma questão de tradição, uma questão histórica, nós homens temos uma educação de uma certa forma, e cada geração tem uma educação diferente. Então, assim, você acabou de falar que muitas vezes na comunicação existe uma predominância de querer comandar o jogo, ou seja, a comunicação masculina ela tende a querer ter uma dominância e um controle, isso faz parte do universo masculino, ou seja, e na comunicação do homem em si, nos seus relacionamentos com todas as pessoas, ele despreza um pouco esse lance da vulnerabilidade, do altruísmo, da compaixão, porque intuitivamente, ou até mesmo sem ele saber, isso macularia talvez a imagem dele como homem, e aí o homem tem uma certa dificuldade de expressar sentimentos. O que você acha disso? Você acha que isso é realidade
Ou eu tô falando abobrinha aqui? Cara, primeiro que é o seguinte, se você conhece uma pessoa que é desse jeito, já é verdade, né? Porque não tem É, jeito tá de ser certo. abobrinha. E a gente sabe que existe pessoas desse jeito. Eu, você, uma hora sim, outra hora menos, Sim, claro. né? Então, é a pura verdade. Muitas vezes a gente. Mas só que tudo isso, cara, é medo. Cara, quanto mais macho, mais bravo, mais não sei o quê, mais medo ele tem. Mais inseguro. Infelizmente é isso. Mas o que que acontece? Quando é que eu comecei a falar outra coisa lá, mas esqueci de voltar naquele assunto, né? Aquele loop que você abriu lá, que é assim: Aham. mulheres e homens têm diferença na comunicação, no jeito de pensar, no jeito de sentir e tudo mais. A gente é mais racional, a mulher gosta de falar mais. E é aquela história. A gente é muito pragmático, cara. E assim, não tem jeito de generalizar, mas a maioria de nós, homens, somos bastante pragmáticos. Então, a mulher chega em casa falando, né, contando, porque eu briguei no trabalho, porque não sei o quê, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, não sei o quê, e na nossa cabeça, né, tá assim, porra, manda tomar no cu e resolve o problema. Mas a mulher não quer, às vezes a mulher não quer nem resolver o problema, ela quer falar a respeito daquele assunto e ela quer apoio. Ela quer que a gente pegue ela no braço e fale assim, mas ela é sacanagem mesmo, né? Que ela fez isso aqui e dá corda. Ela gosta de que a gente dê corda para aquele negócio. Então são coisas diferentes. Mas, mais uma vez, se colocando no lugar do outro, a gente tem que entender o seguinte, numa comunicação. Primeiro que a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente quer ganhar. A gente quer mostrar e tal. E aí a gente dá a gente julga muito. A gente julga o tempo todo. E muitas vezes a gente não precisa julgar, a gente só precisa aceitar fatos. A partir do momento que a gente começa a julgar, as coisas começam a ficar difíceis. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu seja mais organizado e a mulher seja mais... Ou vice-versa. Eu sou mais bagunceiro e ela é mais organizada. Isso é fato. Eu sou mais bagunceiro e ela é mais organizada. Só que, por exemplo, a hora de a gente... Por que os conflitos acontecem? Porque esse casal, que um é bagunceiro e outro é organizado, eles não chegam e falam assim, cara, você... Qual que é o fato? O fato é que você não se organiza tanto. E eu gosto de colocar as coisas mais no lugar. Isso é o fato. Mas só que na hora que vai conversar, o que acontece? Porra! Você é desorganizada. Você tem esse defeito. E a outra fala, pô, mas você é muito certinho. Aí, na verdade, assim, eu não estou conseguindo chegar direito. Mas, ao invés de pegar e falar sobre o fato, que é assim, cara, você colocou isso aqui fora do lugar. Esse é o fato. E isso aqui pode atrapalhar, Ó, porque tal outra coisa. Eu já pego e faço assim, ó. Ao invés de falar, tal coisa aconteceu, e eu não gostei do que isso aconteceu, por ter acontecido, eu já pego, já classifico a pessoa como desorganizada e já deixo bem claro que isso é um defeito. E por julgar, por eu ser organizado, eu já julgo a pessoa como... Quer dizer que você é desorganizado, você é diferente de mim, ou seja, eu tô certo e você tá errada. uhum. E a partir do momento que o meu jeito é o certo e da outra pessoa é errado, já começa a criar o primeiro conflito. Cara, e aí você vê, Eu, né? Anos de casado, de relacionamento, e toda vez que acontece uma coisinha, já são classificações, e sempre um tá certo e o outro tá errado. Porque assim, não tem jeito. É como eu falei, o fato, o que é? Eu gosto de organizar, a outra não gosta de organizar. Mas na hora do julgamento, eu tô certo porque sou organizado, você tá errado porque é bagunceira. Você tem um defeito e eu tenho a qualidade. E vice-versa. E aí é, fica um eu jogando. acho que isso que você falou é muito legal, porque assim, se colocar no papel do outro, até anotei aqui que é algo que eu ia falar na frente, mas assim, ó, é interessante esse jogo, porque assim, essa conversa, essa comunicação do homem, não é só do homem com a mulher, né? A gente está falando aqui no relacionamento porque são muito diferentes homem e mulher, mas de Uhum. homem para homem também tem esse lado tosco, esse lado cultural, né? De comandar tal. Mas assim, é como a mulher às vezes diz assim, olha a fulana lá, o cara vira. Porque olhar para o homem é verbo. E na verdade para ela não, ela só queria dizer assim, poxa, né, a moça chegou ali e tal. E a gente então às vezes tem uma dificuldade, porque é cultural. E assim, o que, que eu ia te perguntar o seguinte, hoje talvez quando a gente fala de relacionamento, a gente fala diretamente do homem com a mulher. E hoje nós estamos num movimento em que as mulheres estão aparecendo, elas estão buscando a resgatar o espaço que elas já tiveram, talvez um dia, e, e aí o homem se depara com a mulher empoderada, né, cara? E aí você acha que isso gera um certo medo, uma disputa, uma competição?
E aí começa o risco, porque assim, ó, nas empresas principalmente, porque o cara às vezes vai ter um cargo de chefia e vai ter várias mulheres abaixo dele. E às vezes é o contrário, tem uma mulher no poder e a gente sabe que é muito difícil para elas comandarem uma equipe e ela tem 20 homens abaixo dela que talvez não dão a devida, o devido valor para ela. Você acha que isso é medo, insegurança e justamente por essa falha de comunicação do homem? Mais uma vez, né? É verdade isso. É verdade o que acontece. A gente se sente ameaçado, cara. Acho que todo mundo. Porque assim, ó, a hora que você começou a falar, né? Normalmente é homem e mulher, mas hoje o mundo tá mudando. Eu achei que você ia falar de um casal gay, por exemplo. Aí eu ia falar assim, ó. Mas quando a gente fala homem Mas e é mulher, comunicação, né? a gente tá. É porque a gente tá falando assim, mais de. Não é nem homem e mulher, mas é o masculino e o feminino em cada um. E o masculino em nós homens é mais aflorado do que o feminino, lógico. E aí, quando tem um casal gay, vai ter um que vai ser mais masculino e outro mais feminino. Mas essa história que você Claro. falou aí, cara, Cara, eu posso dizer que tudo se resume a ego, porque é sempre o medo do Ego. julgamento. É sempre o meu julgamento em relação a mim, em relação aos outros. É o medo do julgamento dos outros em relação a mim. O que as pessoas vão pensar se me virem obedecendo essa mulher? Vão achar que eu não sou homem suficiente. Cara, quando você consegue se desprender do seu ego, o negócio fica mais fácil. Uhum. Porque o negócio é saber quem que você é, pô. Se você tem certeza de quem que você é, e aí eu vou falar um negócio aqui que também não combina com essa história de macho, ogro, não sei o quê. Quando você descobre que você é feito à imagem e semelhança de Deus, você não tem que ficar prestando contas para o fulaninho o que ele vai achar a respeito de como que você está lidando com determinada situação. Foda-se o mundo, entendeu? Você É. sabe o que você... Você sabe quem é você sabe por que você está fazendo. Se você obedeceu a fulano, ou se você se submeteu, ou se você mandou, ou se você fez o que fez, foi por causa das suas convicções. Então, quanto mais seguro a gente está de quem que a gente é, menos a gente precisa se preocupar com o que os outros estão pensando. Principalmente, aí entra, né, a história, tem umas frasezinhas no marketing digital que a gente está estudando, que acaba ficando batida, mas, querendo ou não, acaba... É verdade, não é à toa que fica batida, porque expressa uma realidade. Eu costumo falar assim, é o ditado. Os ditados, eles se perpetuam por causa da sua veracidade, né? Se virou ditado é porque tanta gente já falou aquele negócio até o ponto de... Fico pensando às vezes, como é que um ditado vira ditado, né, bicho? 100 anos o povo Pois repetindo é. aquilo até virar ditado. Mas não é à toa que o povo repete. Mas o que acontece? Aí a gente fala assim, a gente tem a mania de querer se comparar. É outro defeito nosso, é querer se comparar. E se você quiser se comparar, você pode ficar tranquilo que você vai se lascar. Porque, a não ser que Deus se compare com alguém, ele vai falar, porra, eu tô aqui em cima. Mas o resto, velho, você sempre vai achar gente melhor que você. E É. a gente tem a nossa mania de se comparar com o cara que já chegou lá. E aí que Isso. vem a frase que eu tinha É um começado padrão a muito falar. alto, né? Porque a gente compara os nossos bastidores com os palcos dos outros. Então, quando eu vejo o cara em Exato. cima do palco, eu falo, porra, o cara é foda. Eu sou um merda. Porra, mas a gente não viu que o cara ralou 10 anos para estar lá em cima daquele palco. E a gente quer começar agora e já quer estar em cima do palco, sendo que a gente tem um trabalho a fazer ainda aí. Entendeu? Olha aí, olha só, um cara que eu te aconselho a convidar para essas lives aqui. Ó, entrou agora aqui. Janderson Santos. Ele é treinador também, é palestrante, virou treinador. O cara faz um trabalho excelente. E esse assunto teu de macho para macho, o cara vai saber falar, velho. Sério, eu Mais que um não sou... ogro. Bem-vindo ao time. Não é ogro, cara. O cara é o seguinte, o cara é... Puta, o cara é foda. Eu sou fã desse cara, sério. Eu que sou mais macho que a maioria, eu fiquei impressionado com o cara. É um cara admirável. E vai ter muito a acrescentar Legal. para você, Seja tá? bem-vindo, Janderson. Então, Janderson, Silvio, Janderson, se conheçam aí que vale a pena, vale a pena. Até me perdi aqui, fiquei emocionado com a entrada do Janderson e me Cara, perdi. então deixa eu falar. Olha só, quando a gente fala de comunicação, e aí você está falando a geral, quando você vai preparar o cara para uma palestra, e a gente está pegando, para quem chegou agora, pegando esse gancho, comparando os palcos com a vida real, né? É o seguinte, a gente precisa. Você já falou que o cara, a solução na comunicação, principalmente no universo masculino, é o homem tentar ser mais claro e mais transparente. Né, porque a gente tende a repetir algo que a gente viu em casa. Então, se o meu pai era um cara curto e grosso, principalmente se o cara tem uma origem alemã, por exemplo, ou europeia em geral, ou italiano, que fala tudo gritando, entendeu? Ou um japonês que não fala nada, a gente tende
a repetir. E às vezes o cara fala assim, pô, eu vejo, ó, eu na minha profissão é, originária, eu sou advogado, e eu escutei muito o homem falar assim, cara, eu coloco, eu não falta nada naquela casa, mas às vezes falta a comunicação clara e transparente, é por isso que o relacionamento se perdeu, né? E a comunicação, Nicandro, me corrija se eu estiver errado, ela não é só palavra, porque nós temos primeiro o tom de voz. O tom de voz diz, mesmo que eu não tenha intenção, se eu falo mais alto, dependendo da maneira como eu falo, eu posso ser extremamente agressivo. É mais ou menos quando eu mando um texto em letra maiúscula, assim, né, que é gritante. E tem outra coisa, que é a expressão corporal, né? No nosso universo masculino, e principalmente se o cara sei lá, de uma região até mais inóspita, assim, tal, o cara da periferia, que às vezes ele tem que até ser um pouco mais, ele tem que sobreviver mesmo, né? E às vezes até no gesticular, né? A gente gesticula e é extremamente agressivo. E às vezes o homem não percebe que ele está sendo agressivo nisso. Então isso fica meio uma bomba relógio, né? Então, essa expressão corporal, gesticulação, a fisionomia, porque às vezes o cara faz uma cara que bota medo em todo mundo que está perto. E na verdade, lá no coração dele, às vezes ele não está querendo dizer isso, mas aquilo está na massa, porque ele passou 20, 30, 40 anos sendo daquele jeito, né? Então, por exemplo, o cara, às vezes a outra pessoa está falando, ele está com um ar extremamente agressivo, quando ele poderia estar simplesmente concordando, porque lá dentro do coração ele está concordando, ele poderia olhar para a pessoa e às vezes ele está olhando para o outro lado, ou às vezes está olhando para o celular, ou às vezes está mexendo a sobrancelha, né? Então, essa gesticulação também. Essa questão que você falou de colocar no lugar do outro, também é prestar atenção no outro, né? Porque quando eu estou me comunicando, eu preciso saber o que o outro está expressando ali. Então, se eu estou conversando com uma outra pessoa, principalmente uma mulher, e eu vejo que de repente ela começou a regalar o olho, a ficar, sei lá, uma expressão meio tímida, eu tenho que me tocar na hora que de repente eu estou sendo agressivo, né? Concorda comigo? Que o Cara, homem tem que estar sempre se reavaliando, assim? cara, na verdade, sim. É isso aí, e eu acho que dá para resumir numa palavra que é autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer e descobrir as coisas. Porque na palestra, como Isso. é que é? Como é que é na comunicação, no palco? É você se assistir, você se gravar, depois começar a se corrigir, ver seus erros, melhorar uma coisa, tirar outra e tudo mais. E no relacionamento é você começar a entender. Porque você falou assim, o homem é de um jeito, a mulher vê de outro. Lá no começo da sua fala, eu pensei no seguinte. Sim. Por que é diferente? E aí entra o tal do conhecimento, tanto de você, e a gente, querendo ou não, sem ser preconceituoso, mas quem está nessa live aqui, o teu público, não é o cara da favela. Apesar do Silvio ter falando de favela, mano, brincando, sei. Mas o cara da favela não Não, vai mas ouvir tá aí, ó, você. tá aí o Wilson é da Isso. quebrada, velho, já É. foi. E aí, o que acontece? A gente está falando assim, a pessoa, a gente está falando para um nível um pouquinho mais elevado. Então, autoconhecimento, você conhecer, você começar a se conhecer e Peraí, aprender. deixa eu consertar uma coisa aqui. O que você está falando não é se referindo ao local de onde o cara veio, mas o estado dele, né? E não da origem Sim. dele, porque. Tá, só Não, para esclarecer, porque pode aparecer alguém aí não, é que eu tô falando distorcendo. assim, ó. Eu tô falando assim, pô, autoconhecimento. Sim, Porra, você acha que o cara que tá lutando, acordando 4 horas da manhã, pegando 3 horas de ônibus para poder pegar, trabalhar, ajudando de pedreiro, para chegar em casa, dormir, acordar no outro dia, ele está preocupado em autoconhecimento? Não é não tem preconceito, é jeito. fato que eu tô falando, é a É, pirâmide de Maslow. Então eu tô falando assim, quando você fala em autoconhecimento e começar a conhecer e ler e tudo mais e aprender sobre comunicação, por exemplo, você vai descobrir que tem coisas diferentes, tem jeitos diferentes de se comunicar. Então, às vezes, se você estiver disposto a melhorar e melhorar relacionamento, e comunicação e tudo mais, você vai ter que aprender algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas, conheça-te a ti mesmo, né? O Will está falando. Então, pô, me perdi aqui. Não, é porque eu olhei aqui, para mim é muito complicado ainda, velho. Ficar lendo aqui, presta atenção, Isso, lendo aqui. isso que você é especialista em comunicação, né? Agora Não, mas imagina o aí universo dos que estão não, mas é tudo questão de costume, é o que eu falo sempre. Cara, hábitos. é questão de hábito. Então, isso aqui a gente está começando agora, prestando atenção nisso aqui, é igual dirigir. Vai chegar a hora que eu vou fazer isso aqui e vou estar É cozinhando, automático, né? entendeu? Eu vou estar prestando atenção aqui, Tá certo. cozinhando, dirigindo. Já dá para fazer um talk show, né? De Dá. receitas do Nicandro. Não, dá pra fazer. Mas aí, vamos tentar voltar lá no negócio. É porque, às vezes, assim,
Não é que a mulher e o homem, eles querem coisas diferentes. Às vezes eles querem a mesma coisa, mas o jeito, Sim. o homem fala de um jeito, a mulher entende de outro. Aquela história. Se a mulher se ela é mais auditiva e o cara é mais sinestésico, o cara vai e compra flores. Vive comprando flores, presente, não sei o que, total, entrega pra mulher. É. E aí a mulher vira naquela cara dura e fala, você não me ama. O cara quer matar ela, porque, porra, eu compro flores o tempo todo, compro presente, compro não sei o que, faço não sei o que. E ela fala que eu não amo, aí a mulher, por sua vez, fala assim, mas você não diz que me ama. Porque para ela o importante é ouvir. E para Com ele o importante certeza. é sentir. É. Então, quer dizer, são conversas que não batem. Um está dizendo uma coisa, o outro está entendendo o outro. E é um exemplo besta que eu dei, mas isso acontece o tempo todo. Então, qual que é a história do autoconhecimento? É autoconhecimento, primeiro para saber qual que é a sua, e depois investir um pouquinho e conhecer mesmo, e aprender a fazer curso, ler e etc e tal, para poder melhorar como pessoa e começar a entender o próximo. Então, assim, porra, tem coisa mais importante do que você entender como que sua mulher funciona e vice-versa? Já que você casou e vai viver o resto da vida e ter os filhos e construir e vão morrer tudo velhinho e tudo mais, porra, vale a pena investir, né? Claro. Em conhecimento. Então, assim, aprenda a conhecer a linguagem da sua mulher, vê o que ela valoriza. E aí você vai descobrir, por exemplo, que você não precisa gastar tanto dinheiro com flores. É só dizer um te amo de vez em quando e já resolve o problema. Muito melhor do que ficar gastando dinheiro com flores. Nesse exemplo que eu dei, lógico. Show de bola. É, mas E não foi um exemplo vice-versa. besta, não, viu? Não foi um exemplo besta. Sabe por quê? Porque tem um livrinho, inclusive, para os homens que estão aí de plantão, tem um livro que chama Cinco Linguagens do Amor, que ele fala exatamente isso. O que acontece? Às vezes o cara tá dando tudo na casa, ele tá dando presente, ele tá dando joia, ele não deixa faltar nada, ele paga viagens, mas ele não se expressa e a mulher precisa ouvir um eu Sim, te amo. Outras vezes ele precisa ajudar. Às vezes o cara tá dando joias, tá dizendo eu te amo, mas ele não ajuda ela no dia a dia, numa coisa simples de arrumar a mesa, botar um prato, ajudar a lavar uma louça, né? ó, E são cinco coisas diferentes. E às vezes o cara não dá presente. Aliás, até eu tô meio enquadrado nisso aí, porque assim, eu demorei para entender que tinha que dar presente também, entendeu? Porque para mim não é algo que seja valoroso, entendeu? Eu gosto de tempo de qualidade, de toque, de palavras tal. Então, cada pessoa, essa questão olha lá, minha mulher colocou abraços aí. É, então, abraço, dona assim, Silvia. cada um tem um jeito. E quando o homem passa a sair daquela grosseria dele, daquele casca grossa, e ele entende que ele precisa evoluir, como você falou, ele vai buscar. Então, porra, ô marada, mulheres, deem de presente para os seus maridos cinco linguagens do amor que os homens vão entender que eles precisam saber expressar e entender como cada pessoa funciona. E isso na profissão, até um colega, né, cara? Porra, tem amigo que você vai dar uma caneta, e pode ser uma caneta Bic, o cara vai falar, putz, o cara lembrou de mim. E às vezes é a coisa mais idiota do mundo, uma caneta. Mas o cara receber para ele é importante. E você faz a diferença. Então, assim, às vezes a gente agrada uma pessoa só batendo no ombro e dizendo, cara, tu é foda. O cara, putz, o cara me viu, né? É às vezes dinheiro também, né? Dinheiro geralmente é bom que a Porque pessoa assim, compra o que ó, quer, mas e aí pensa assim, ó. Pô, mas como é que a gente vai adivinhar e não sei o quê? Cara, tem um jeito muito simples, sabe? Assim, uma tecnologia avançadíssima, sabe qual que é? Pergunta pra mim, como é que resolve, então? como que resolve, Nica? Perguntando. Exato, cara. A Isso gente eu acho que esquece. isso eu acho que é um defeito, né? Essa é uma coisa da nossa educação, né? Porque assim, porra, eu dou tudo para aquela mulher. Eu compro tudo, compro a casa, compro não sei o quê, mas sabe o que ela queria? Ela queria que você ajudasse ela a lavar a louça de vez em quando. Exato. Entendeu? E lógico que eu não estou falando que é isso, mas às vezes é, entendeu? Às vezes é, porque ela queria só poder compartilhar aquele momento. E aí, ao longo de 20 anos, ela pensa, porra, mas nunca me ajuda a lavar a louça esse desgraçado. E vai crescendo aquele negócio. Agora tem uma coisa, ó, tem que ficar uma coisa clara também, que eu estou falando aqui, né? Autoconhecimento, escutar, não sei o quê, empatia. E aí você fala assim, mas aí o cara é mais bruto, como se fosse coisas antagônicas. Não é, não. Primeiro porque a mulher quer o cara bruto mesmo. É aquela história. Claro. Assim como a gente quer... E Pode se falar sentir besteira segura aqui? também, né? Pode. Assim Se como a você... gente quer, sendo preconceituoso um pouquinho, a gente quer uma lady na sociedade e uma puta na cama, não é isso? Para ser a nossa companheira. A mulher também. A mulher que é o cara delicado, sensível,
mas ela quer o macho alfa também. E aí a Principalmente mulherada pode... e até isso aí é uma questão até da evolução humana, né, cara? Porque Tem, assim, cara. você tem que evoluir a espécie, você tem que reproduzir, gerar Tem filhos tudo isso. saudáveis, perfeitos, bonitos como nós, né? Tem uns que tem mais sorte, né? Entendeu? Mas fica tranquilo. E proteção, né, cara? E proteção, isso é intrínseco da natureza, né? Tem que ter. É, tem aquela historinha do miolo do pão aí, para quem não conversa, que é o casal, que os dois, o casal era casado há 50 anos e o cara tirava o miolo do pão e dava para a mulher e comia a casca. Aí com E um 50 gostava anos de do outro, casado, né? e a mulher falou assim, nos 50 anos de casado, puxa, olha, eu gosto da casca, mas eu sempre deixei para você. Ele falou, caramba, eu gosto do miolo, eu sempre deixei para você, mas eles nunca tinham conversado, né? Então começa essa coisa toda. Mas assim, isso é histórico e pode falar o que for. Tá lá, a vida ela se sobrepõe a qualquer obstáculo. Então, naturalmente, as mulheres buscam intrinsecamente, mesmo que elas não percebam, segurança, filhos saudáveis, manter, reproduzir, isso é intrínseco. Agora, claro, né, cara, nós não somos mais o homem da caverna, então na comunicação nós temos também a mulher que é um homem sensível, um homem que a compreenda, que leve para passear, que saiba apreciar um bom vinho ao seu lado, que olhe, Mas que que dê brigue, imponha presentes, respeito e mostre masculinidade também ao mesmo tempo. exato, claro, claro, né? O Isso faz cara parte. faixa Sem preta, ser assim, ó, tosco, esse negócio faixa assim. preta, campeão mundial, ó, fazer um merchan aqui. Ô Nicandro, agora me diga uma coisa. E você acha que nesse universo masculino, a questão da comunicação também, a timidez atrapalha um pouco do homem nos seus relacionamentos em geral, inclusive com outros homens, de ter uma comunicação clara e assertiva? Cara, tem umas frases bonitas assim, ó. Uma vez eu vi uma frase assim, ó. Agora eu vou viajar, tá? Que imagina se todos os conflitos dos países fossem resolvidos num tabuleiro de xadrez. Ia ser uma maravilha, né? A frase foi muito legal e tal. Só que provavelmente foi escrita por um enxadrista. Porque Exato. o cara do ping-pong falou: imagina se fosse uma mesa de ping-pong. O que eu quero dizer? Que cada um puxa a sardinha pro seu lado e realmente resolve o problema. Então, eu estou falando isso para justificar que eu acho que tudo na vida se resolve por meio da comunicação. E a Com falta da certeza. comunicação atrapalha tudo na vida também. Então, quando você fala assim, a timidez atrapalha, com certeza, velho. Eu sei que tem livros falando de o poder dos quietos, aquele negócio todo, mas eu falo assim, cara, eu não conheço ninguém que tenha muito sucesso que não saiba se comunicar direito. Quando eu falo se comunicar direito, não estou falando de ser efusivo e fazer dar show um Rodrigo Cardoso da vida. Porque tem o Gandhi, por exemplo, que é o contrário do Rodrigo Cardoso, que é quietinho na dele, não sei o quê, mas fez a revolução que fez no mundo. Sim, mas quando falava, quando abria a boca, a comunicação dele era clara, assertiva e É, extremamente poderosa, né? entendeu? Aí tem gente que pode falar assim, pô, mas eu conheço o fulano que ele não sabe se comunicar direito, mas ele sucesso, empresário, não sei o quê. Aí eu falo o seguinte, imagina se soubesse. É, Porque você porra. potencializa. Porque não adianta você ser. Você pode ser bom, pode ser inteligente, pode fazer o negócio e tudo mais, mas você tem que vender a sua ideia. As pessoas têm que comprar. Como é que elas compram? Se você souber vender. Então você tem que Exato. saber se comunicar. A timidez, cara. E uma coisa assim, eu acho que a timidez atrapalha e eu acho que é egoísmo. Quando eu falo que as pessoas têm medo, eu acho que ela é egoísta isso. Porque às vezes a pessoa tem um conteúdo para passar, mas ela não passa porque ela está pensando, tá preocupada com o que vão pensar do cabelo dela. Ah, mas não vão gostar da minha cara. Ah, mas eu tô com ruga, é porque eu tô feia, porque não sei o quê. Cara, é muita sacanagem da sua parte. Poder ajudar uma pessoa a melhorar a vida dela, mas não ajudar por conta de besteira. Ou seja, você só tá pensando em você. Isso é egoísmo puro e não tem outro nome para isso. E aí, Inclusive, ser tímido é ser egoísta também, de certa forma, eu... né? Pegando teu Não, e gancho também aí. é o seguinte, é muito frustrante. Por isso que eu acho que a pessoa tem que ir atrás de vencer os seus medos. Porque é o seguinte, eu já fui tímido eu sei o quanto que é ruim. Quer dizer, eu sou tímido ainda, mas eu consigo falar. Mas eu sei o quanto que é frustrante a gente ter vontade de falar e não falar. Então você está em qualquer situação, você está numa reunião de trabalho, está numa festa e tem um aniversariante e aí a pessoa fala, alguém quer falar alguma coisa? E você fica com aquela sensação de, porra, eu queria falar, queria falar e não fala. Aquilo lá vai entrando, vai guardando, você vai engolindo aquele negócio ali. E aquilo vai dando uma frustração, você vai ficando frustrado, vai perdendo a autoconfiança, vai... Cara, hoje é papo de menina, Cíntia, vaza. Fica Ó, aí, assim, Cíntia.
Eu Assim, você tem uns autorizo. papos de menina que chega Muito a dar. legal. Nossa, você precisa ver, velho. Elas ficam peladas e começam a conversar. É, eu tô sabendo. Coisa de louco. Então, e aí, pegando esse gancho aí da que você falou da Cintia, é o seguinte, quando a gente fala da timidez, né, inclusive é bastante ousado, eu já elogiei ela, a chamadinha das lives delas são muito legais, porque assim, fazer live também exige uma certa coragem, né? Tá aqui, dando a cara a tapa, falando para qualquer pessoa no mundo inteiro que clicou no Instagram nesse momento e viu a gente, o cara pode falar qualquer besteira, a gente está sujeito a hater, o cara entrar ali e falar qualquer abobrinha, mas é assim, cara, eu acredito que nós temos uma missão que assim, um pouquinho do que a gente sabe, a gente tem que passar para frente. E comunicação é extremamente essencial. E eu quero te fazer uma pergunta seguinte, Nicano, pegando o gancho de tudo que a gente falou até agora, você acha que a comunicação perfeita é uma utopia? Você acha que ou ela existe? Agora eu te peguei, cara. Não, mas eu acho que existe sim, cara. Porque o que é comunicação no final das contas? É eu falar alguma coisa, você entender e isso surgir, dar um resultado. Então, Legal. É se qual que fazer, é o. então na verdade não importa a palavra nem o gesto que você usa, mas assim se fazer é o que o outro entenda o que você quer dizer, né? Não, é claro, você depende daquela história, né? O objetivo e tudo mais. Então, a gente trabalha para poder se fazer entender da melhor forma possível. O que eu ensino os outros? Eu ensino os outros a conseguir se colocar, chamar a atenção, fazer com que a pessoa abra o coração para poder ser entendida. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre exercício físico. Aí, aquela história, né? Educação infantil, mas vamos trazer para exercício físico agora. Eu preciso que não é só eu estudar a respeito de exercício físico ou os benefícios do exercício físico, o quanto que é bom para a saúde e tudo mais, porque vai depender do público. Aí eu tenho que saber qual que é o meu objetivo. Eu quero, por exemplo, que a pessoa vá fazer um exercício lá, 5 horas da tarde na pista, vá caminhar. Tudo bem. Mas para quem que eu vou falar? Se eu for falar para senhoras da terceira idade, eu tenho que descobrir o que ela quer. Bicho, ela quer viver mais. Ela está toda dolorida, não sei o quê. Então, eu começo com essa história para chamar a atenção para o meu mundo, para poder fazê-la praticar exercício físico. Agora, se eu for falar para a gurizada, já que é papo para homem aqui, né? Eu vou falar para uma gurizada aí dos 20 anos. Eu vou falar de exercício físico. O que você acha que eles querem com exercício físico? Eles querem comer gente, velho. E é isso que você tem que falar para eles. Então, dependendo de com quem eu vou Bom falar, incentivo esse, hein? Bom é incentivo. lógico, é lógico. Você acha que eu vou falar para um cara de 20 anos, ó, você tem que fazer exercício, porque quando você tiver com 60, teu joelho vai doer. Vai É ser glicemia. O saudável. cara vai falar, foda-se. Entendeu? Correto. Agora, se você Concordo falar para ele, plenamente. bicho, as gatas piram numa barriga de tanquinho. Aí o cara vai falar, então eu quero. Então, mas o que é isso? Eu tô falando do Ou jeito para de você competição, né? Porque o homem abrir. tem uma questão, o homem tem um instinto competitivo. Então, às vezes, o cara tá no esporte porque ele quer ganhar mesmo, ele quer ser melhor que o cara, ele quer fazer gol. No caso da arte marcial, o cara quer finalizar o cara no jiu-jitsu, o cara quer ganhar uma medalha, né? Então, ele tá nesse sentido. E cada fase da vida a gente tem uma meta, né? Como você falou, de repente o cara com cinquentão, ele quer atividade física para ele se manter saudável, para evitar futuros problemas. Mas o cara jovem, ele quer competir e se superar, quer ficar bombadão e pegar a mulher, né, cara? Essa é a verdade, né? Os estímulos são diferentes, mas de qualquer forma, você falou a comunicação perfeita. Eu acho que a comunicação perfeita é quando o emissor consegue atingir o objetivo dele e aí o resultado disso é um ganho para o mundo. Um ganho para o mundo e para ambas as partes, para os dois que estão conversando. Então, assim, Silvio, se eu falar para você assim, cara, toma 2 litros de água por dia e você acreditar em mim e começar a tomar, a comunicação foi perfeita, pô. Não sei Concordo. se eu não sei se eu desviajei a tua viagem que você tinha feito. Você fez um Não, mas negócio muito não é. esotérico e eu Não, acho não é que é na muito viagem. simples. Na verdade é o seguinte, a gente está falando a mesma coisa. E para quem chegou agora, a gente está falando da vulnerabilidade masculina no quesito comunicação. Que é o seguinte, às vezes pela nossa. Eu só estou fazendo um reprise aqui para quem está chegando agora, que é o seguinte, Pra a mim, gente. A maioria dos homens tem uma educação, culturalmente, tem uma certa dificuldade na comunicação interrelacional, sei lá se está certo essa palavra. Mas assim, e a gente se relaciona com homens e com mulheres, tá? Relacionamentos marido-mulher é complicado, muitas vezes nesse quesito, mas profissionalmente, porra, homem e mulher tem que toda hora se bater. Então, se o homem for tosco ao ponto de não saber se expressar,
de forma que ele consigam ser ouvido ou ser entendido, ele vai ter sérios problemas e vai se frustrar, eu vou falar ainda aqui mais para frente, eu vou falar sobre doenças mentais, sobre doenças físicas, vou falar sobre sexo aqui também no momento certo. É só as pessoas acompanharem aqui a nossa live que eles vão ficar, não, mas a sua hoje eu quero falar esse universo da comunicação. E cara, então, porra, reprisando, a gente tem o tom de voz que o homem usa, a gesticulação, é ele entender, principalmente a mulher, né? Entender o outro na linguagem que ela entende, que às vezes pode ser um simples elogio, às vezes pode ser um tempo de qualidade, às vezes pode ser um presente, às vezes pode ser um serviço, né? Ó, o Isaías é para fazer pose de macho, depois nós vamos tirar uma foto com cara de Agora, mal assim, Isaías. é agora. Então Vou fazer o printa print aí, agora. printa aí. Congelou a live? Aí. Beleza? É o seguinte. Então é isso, a gente tem essa dificuldade. E muitas vezes, né, cara, por essa dificuldade que a gente tem cultural, o homem não se abrir, não se autoconhecer, como você já citou aqui, não buscar se inspirar em bons exemplos, ele acha que muitas vezes ser sensível é desvirtuar a masculinidade, é ferir. E aí tem essa mulher superpoderosa que vem, que essas que estão online aí, que não se sentiram constrangidas quando eu coloquei lá que era exclusivo para homens, vieram aqui, abrindo as portas, falou, eu vou lá ver o que esses barbudos aí estão Que falando, palhaçada é essa, né? que palhaçada é Aí é essa? pra Então, elas assim, fazerem fofoca, rapaz. eu sei que é, porque elas achavam que a gente ia falar de futebol, mas é mentira, eu nem jogo bola. E então, na verdade, o homem, né, nesse universo todo, quando ele se depara com essa mulher sabida, né, nessa mulher super poderosa de hoje, que ela conhece o seu lugar no mundo, porra, se ele é o cara estereotipado, aquele macho alfa padrão lá estereotipado, cara, ele não vai, ele vai se dar mal no emprego, ou ele vai ser um opressor, tá? Ele vai ser um opressor mesmo, ou ele vai ser um cara que vai viver sozinho pro resto da vida, porque ele não vai ter um relacionamento, ou ele vai ter uma mulher que seja extremamente submissa para ele, e no final das contas, para resumir, ele vai ser um cara infeliz e vai gerar uma série de infelicidades à sua volta, né? Porque ele vai replicar isso para as gerações que virão depois, né? Não Deixa sei eu se mostrar um você negócio concorda pra comigo. Cíntia. Deixa eu só mostrar um negócio pra Cíntia primeiro. Tá, pronto. Oxi, É a não tatuagem. entendi, né? Tem que mostrar- É porque ela Ah, entende. Tatuagem. essa daí é japonês, mas se for japonês pro japonês, então eu mostro aqui também, ó. Porra, aí me Ah, sacaneou, velho. garoto. A minha é maior. A minha tem um samurai, porra, aí, ó. Mas o que que quer dizer isso aí? Aqui quer dizer guerreiro, samurai. Na verdade, tem um código, bem mais complexo, né? Agora, o que está escrito no seu kanji aí, eu não sei. Deve ser, sei lá, vindo do norte. Aqui, ó. Não, tô na live do Silvio. Aí, porra, te valorizei. Mas, ô, Nicandro, é o seguinte: é, a gente falou que por uma boa comunicação, o homem tem que primeiro não julgar, ele tem que cuidar do tom de voz, ele tem que deixar de ser tímido e buscar, porque, cara, ele tem que se fazer comunicar. E isso não necessariamente está ligado à palavra em si, mas é ele se fazer entender, né? E a gesticulação talvez seja o mais importante. É, questionar-se, né? Eu achei legal que você falou, olha, quando eu vou fazer uma palestra, eu vou e testo ela. Vou fazer uma live, depois eu assisto, corrijo. Eu já fiz isso muitas vezes, acho que você também. A gente vê a live, depois assiste e fala, caramba, pisquei demais, ou mexi no óculos, ou chacoalhei a cadeira, ó, a palavra, a minha fala não ficou tão clara, né? A gente faz isso no intuito de melhorar. E a comunicação do homem, o homem também tem que entender que não tem nada de errado ele ser gentil com as palavras, com a gesticulação. Se ele precisar ser macho, assim, no sentido, não vou dizer no sentido vulgar, mas no sentido mais tradicional da palavra, que é sair na porrada, e for necessário defender sua família, amém, né, cara? Ele tem que ser macho também nas posições dele. Mas a sensibilidade faz parte desse homem, né, cara? É uma coisa que talvez a maioria, que talvez a gente esqueceu um pouco pela cultura, para essa coisa da mídia Porque assim, ó, eu vejo os caras antigos, Nicandro, e talvez você conheça muito. Se a gente pegar nossos avós, eles não eram toscos, cara. Eles Não, não mas eram esse aqui macho tem uma diferença, padrão. olha só. Tem que ficar claro que é assim. Eu não tô defendendo que o cara tem que ser ogro e nem. Porque assim,
não precisa ser mal educado, filha da puta e sacanear os outros. Mas você tem que ser macho, sim, também. Porque você tem que mostrar também. Sabe qual que é o problema? É falta de coragem. Agora, falando sério, uma das coisas que está escrito aqui é coragem. Legal. Coragem, verdade e força. São as 3 coisas. Eu acho que são 3 coisas importantes. Então, quando eu falo em coragem, é você enfrentar realmente. Enfrentar o outro, se precisar, mas principalmente enfrentar os seus medos. Porque se você não enfrenta os seus medos, eles crescem. Tudo que a gente não enfrenta, ele cresce. E em comunicação, querendo ou não, a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Só que assim, como é que você aprender a falar em público melhora a sua vida como um todo? Mais uma vez, cada um puxa a sardinha para o seu lado e eu acho que a comunicação é a solução dos problemas do mundo. Porque se você, principalmente se você era tímido e depois desenvolve a capacidade de falar, a sua autoestima vai lá em cima, velho. Porque é muito gostoso você ter a segurança de que você dá conta de falar em qualquer situação onde a maioria das pessoas vai ficar com medo. Então, assim, é uma vitória em cima da outra e elas vão se acumulando e você vai se tornando uma outra pessoa. A partir do momento que você adquire a habilidade de falar em público, a coragem Legal. de se levantar e falar. E não precisa ser perfeito. Quando eu falo coragem de falar, não significa que você vai levantar a primeira vez e vai fazer uma palestra e todo mundo vai ficar maravilhado. Mas simplesmente a coragem de, numa reunião, alguém falar assim, tem alguma opinião? Alguém quer falar alguma coisa? Você, com uma dor no coração, se tremendo todinho, você falar assim, eu queria falar um negócio. Aí você fala. Bicho, só quem passa por isso sabe a transformação e o quanto que é prazeroso. Às vezes a pessoa não vai nem dormir à noite por conta de ter tido coragem de se levantar e falar. E Eu isso estou na mente preocupado da com o horário. pessoa, Será que com uma hora corta aqui, Nicandro? provavelmente. Mas ontem Tá, eu fui nós temos 3 minutos, tá bom. 3 minutos. Eu vou contar uma historinha aqui que é de 7 minutos, é rapidinho. Não sei Vai se lá. vai cortar, velho. Não, eu acho importante aquela história do perguntar, cara, e ficar com o olho atento, entendeu? Comunicação é isso, você saber onde você está pisando, se preparar para ficar legal. Não é só conteúdo, é o jeito que você fala, para quem você fala, para poder trazer a pessoa para você. E às vezes a atenção faz a diferença. Eu vou tentar contar rapidinho. Fui comprar um carro uma vez, eu e minha filha. Fui olhar um carro, na verdade, e aí a vendedora veio falar comigo. Aí eu falei assim, tinha 3, né? O de entrada, o do meio e o top. E o top? E aí eu falei, qual que é a diferença entre o do meio e o top? Aí ela falou, o top tem aqui o teto solar, farol de neblina, não sei o que e tal, e esse Bluetooth, esse negócio aqui. Eu falei, cara, por 15 mil não vale para mim. Aí eu peguei e falei, eu vou querer esse do meio aqui mesmo. Fechamos o negócio e eu tava lá. Enquanto ela tava preenchendo esse negócio, eu tava vendo o folheto, porque o carro era lançamento. Aí eu vi, e lá tinha diferença entre eles. E eu vi que o top tinha mais segurança, tinha umas barras laterais de ferro, tinha mais airbag, tinha um sistema de frenagem que na curva não derrapava, que não sei o que, tal. E a hora que eu cheguei no local, na concessionária, eu cheguei com a minha filha. Eu lá com a minha bermuda, meu chinelo, como sempre, minha filha. Eu e minha filha, se alguém olhar a gente com 2 km de distância, vai ver que eu sou apaixonado por ela. Se aquela vendedora tivesse prestado atenção em mim, a hora que eu perguntasse para ela assim, qual que é a diferença entre o top e o do meio? Ela falasse assim, olha, nesse top aqui a tua filha vai estar mais protegida. Acabou, velho. Ela tinha feito a venda dela. Show de bola. Se a mulher que vende um carro não tem essa percepção de parar e falar assim, deixa eu ver aquele cara vindo. Quais são as características dele? O que ele valoriza? Porque pelo jeito que eu estava vestido, ela já era claro que eu não ligava para status, por exemplo. Porque senão eu não estava lá de bermuda e chinelo todo largado. Eu valorizo o quê? Como é que chama? Conforto. Então são coisas que, se você é vendedor, você depende de vendas, cara, estuda essa porra. Porque afinal de contas você vive para isso. Agora conheço um vendedor que nunca faz curso de venda, porque acha que Porra, e na verdade, comunicação é venda. Você está se vendendo o tempo todo, né? Você está vendendo a sua opinião, porra. Você está vendendo a sua opinião para convencer o outro. Você saber... Inclusive, quando você fala para sua filha, não saia à noite, não beba, não faça... Ó, nós temos 28 segundos. Nicandro, obrigado, cara, tá acabando. Eu acho que foi sensacional. A gente poderia fazer mais 5 lives aqui para falar sobre isso.
Cara, você tá aí do outro lado do país. Galera, parabéns para você que esteve aqui com a gente até agora. Beijo no coração. Necandro, manda um beijão aí e ó. Beijo para todo mundo. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, fica com Deus. Até a próxima. Fui. Me segue aí nesse trem aí. Quinta-feira eu tô